gravar em breve. Então, beleza, vamos lá. Só para a gente relembrar. Tópico 1 foi deslocamento vetorial. Tópico 2 foi velocidade vetorial média. Deu um branco. Tópico 3 foi vetor velocidade. Tópico 4, aceleração vetorial média. Aceleração vetorial média. É legal? É isso que a gente vai ver. E aí são 3 coisinhas para a gente poder analisar. Definição. Qual vai ser a definição da velocidade vetorial média? É modo, direção e sentido. Direção e sentido. Como a gente vem conversando já aí há 2 semanas, né? Se é um vetor, é nada mais, nada menos do que uma seta. E toda seta possui 3 características: modo, direção e sentido. Modo é o tamanho da seta. Tamanho. Direção é a reta suporte. Essa seta pertence à reta horizontal, por exemplo. Horizontal. Pegou ali, direção? Não pegou o L, né? Tá. Então vai até aqui. Direção horizontal. E tem sentido. Sentido é para onde aponta. Então, por exemplo, aqui ó, a setinha está apontando para a direita. Então, para a direita é sentido. Se é um vetor, tem que ter essas 3 características. Modo, que no caso para a gente, a tamanho. Tiago, o que o tamanho da seta vai representar? Vai representar o valor do vetor. Então, por exemplo, se a velocidade é igual a 5 metros por segundo, significa que o modo vale 5. Significa que esse tamanho da seta vale 5. Só que a velocidade ela pode ter 5 metros por segundo apontando para a direita, para cima, para baixo. E aí você vai ter a direção e o sentido dessa velocidade. E aí isso pode aparecer também para aceleração. Para a gente matar ali a definição de aceleração, você tem que lembrar o seguinte: a aceleração ela surge quando você tem mudança de velocidade, quando você tem variação de velocidade. Não tá pegando o quadro inteiro? Bota ele deitado. Bota o celular deitado. Pelo PC, não pega? O meu tá pegando direitinho. Eu tenho um retorno aqui que eu tô em outra conta. Você não tá vendo a continuação aqui, ó? Continuação. O meu dá para ver tudo. Espera aí. Vamos de novo. Aqui, clica no pininho. Boa, clica no pininho. Só virar o telefone. O meu tá de boa, Isadora Roque. O meu dá para ver tudo que tá escrito. Então, ó, tem que dar para ver do continuação daqui até aqui, ó. Até aqui nesse ponto. Tem que dar para ver. Aí. Aí. Foi. Então, beleza. Vamos lá. Então, voltando aqui. O da direita não dá para ver?
Tudo bem, vou trazer um pouquinho. Mas o quadro da direita ou o limite da direita aqui, né? Vou colocar o limite. Posso até fazer melhor. Ó. Não fiz melhor, não? Não. Cortei ali. Pronto. Pronto. E agora? Agora pegou o quadro todo. Agora pegou o quadro todo. Isso aí. Isso aí. Beleza, gente. Depois eu tenho que fazer a marcação no chão ali que eu não fiz ainda. Mas beleza, eu quero calcular ali a aceleração média. ΔV sobre ΔT. Isso aqui era a aceleração média. Só que hoje, o que vai surgir? Vai surgir a chamada aceleração vetorial média. Ou seja, vai surgir uma setinha ali em cima para você poder colocar. Se você tem aceleração vetorial média, significa que você tem uma variação de velocidade. Tá? Variação vetorial de velocidade. Então, essa é a definição. Aceleração vetorial média é igual ao ΔV sobre o ΔT. A diferença agora é que é uma operação vetorial. Você botou setinha em cima. Então, quando você fizer a variação, é o vetor final menos um vetor inicial. Vou moldurar isso aqui porque é importante. Então, moldura isso aí. Tá aqui. ΔV sobre ΔT. O que é o módulo? Módulo é só a gente mudar aqui, ó. A aceleração média, módulo da aceleração média, vai ser o módulo do ΔV sobre o ΔT. E a direção em sentido? A direção em sentido é sempre mesmo do ΔV. Você vai fazer a operação do ΔV, tá? E aí você vai saber para onde está apontando. Mas eu vou te ensinar a fazer essa operação aqui agora. Não é fácil não, tá, gente? Não é fácil não. Você vai ter que se concentrar bastante aí. Se concentra bastante aí, não é fácil não. Porque a gente vai ter que aprender a subtrair vetores. Subtração de vetores. Existe uma regra para você subtrair vetores. Essa regra é chamada de regra prática ou método rápido. Eu prefiro falar regra prática. A regra prática ela serve para você subtrair vetores. Por exemplo, existe a regra para você somar vetores, que é a regra do paralelogramo ou a regra do polígono. Já fiz o vídeo de vetores, dei uma olhada lá no vídeo de vetores, porque eu expliquei lá como é que faz a soma vetorial, expliquei como faz o vetor oposto, expliquei como faz a projeção de vetores. Tem lá o vídeo de vetores, assistam, um vídeo de 15, 20 minutos, é rápido, dá para você assistir. E aqui agora eu vou falar sobre a subtração de vetores. Quando a gente fala, por exemplo, de ΔV, delta na física significa variação. Variação é sempre final menos inicial. Então aqui ficaria a velocidade final menos a velocidade inicial de alguma coisa. Só que agora tem setinha aqui em cima, então a velocidade final menos a velocidade inicial. E o grande problema, então, está nessa setinha aqui. Porque como é que a gente fazia anteriormente? Pô, eu sabia que, de repente, ali, ó, o cara tem uma velocidade de 5 metros por segundo e aqui no final esse cara tem uma velocidade de 15 metros por segundo.
Como é que você faz o ΔV? Né? Aqui é o início, aqui é o final. Pô, Thiago, tá tranquilo, essa aí eu já sei. Eu sei que o ΔV é velocidade final, que é 15, menos a inicial, que é 5, e a minha resposta seria 10 metros por segundo. Show de bola! Isso é o que a gente vem fazendo até a semana passada. Agora, tem vetor. Se tem vetor, não é simplesmente pegar um número, 15, e subtrair de um outro número, 5. Você vai precisar pegar um vetor, que é uma seta, lembra? E subtrair de outro vetor, subtrair de outra seta. Aí, caraca, como é que eu subtraio seta? Uma regra. Vai ter a regra para você subtrair essas setas. Tá legal? Então é isso que a gente vai ter que descobrir aqui. Vamos colocar como exemplo o V e V0 mesmo, tá legal? Então, por exemplo, o cara fez uma curva. E aí, nessa curva, o cara fez isso, ó. Ele tinha uma velocidade inicial aqui, ó. Oh, meu Deus. O cara tinha uma velocidade inicial aqui. Veio fazendo a curva, veio fazendo a curva. Quando chegou aqui, o corpo está nesse ponto e aí a velocidade dele já está para baixo aqui nesse sentido. Essa é a velocidade final. Então, o que eu estou dizendo? Imagina um carro fazendo uma curva, imagina um corpo fazendo uma curva, tá legal? E aí, no início da curva, ele tem uma velocidade para a direita e no final da curva ele já tem uma velocidade para baixo. Como que vai ser a variação de velocidade? Que vai ser a velocidade final menos a velocidade inicial. Aí que surge a tal regra prática. Primeiro passo da regra prática. Primeiro passo é você juntar a bundinha com a bundinha. Exemplo, pegou a bundinha aqui, ó, do V0 e juntou com a bundinha do V. Então, de novo, V0 veio parar aqui. V veio parar aqui. E juntei bundinha com bundinha. Próximo passo é você fechar aqui. Fechar o triângulo. Fecha esse triângulo aí. E agora você tem que botar seta. O que eu quero aqui é V menos V0, tá vendo? Ó, V menos V0. Quem veio primeiro foi o V. Então, a seta fica no V. Essa seta que eu desenhei em vermelho é o meu ΔV. É o meu ΔV. E aí, se, por exemplo, eu quiser o módulo do ΔV, eu quero o tamanho dessa seta. Aí, Thiago, mas como é que eu vou descobrir o tamanho dessa seta? Meu Deus. Exemplo, tá? Exemplo. Vamos supor que esse ângulo aqui valha 90 graus. No meu exemplo é porque isso aqui está para a direita, isso aqui está para baixo. Por exemplo, essa velocidade inicial do cara valia 5. Essa velocidade final do cara aqui, ó, vale 15. Como que eu faço para descobrir o módulo do ΔV? O tamanho dessa seta aqui. 5 é um cateto, 15 é um cateto. E o ΔV é uma hipotenusa. Como é que eu descobriria nesse exemplo? O ΔV ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Você faz o Pitágoras. Pitágoras vocês lembram. Pitágoras vocês já sabem como faz. Ah, quanto vai dar essa conta? Não faço a mínima ideia. Não estou preocupado com isso agora. Estou preocupado que você entenda qual é a diferença, o que isso vai surgir de novidade agora. Por que você não pode, como você fazia antes, simplesmente pegar 15 e subtrair de 5? Agora você tem que pensar no âmbito vetorial. Agora você tem que pensar na regra prática primeiro. Primeiro você faz a regra prática para os vetores para descobrir essa seta inclinada aqui. E depois você tem que descobrir o tamanho dessa seta que está aqui em vermelho. Como é que você pode descobrir o tamanho dessa seta? Nesse exemplo, por Pitágoras. É por hipotenusa aqui. Na maioria dos exemplos que aparecem em física, aparece assim, porque senão vai ficar muito difícil. Tá legal?
Então vai ser isso. Não é soma vetorial. Espera aí, vou abrir agora o chat, que eu quero que você compreenda isso para a gente passar para o próximo. Deixa eu ver, deixa eu abrir o chat, se tiver alguma dúvida, bota lá. Alguém perguntou, o João Pedro perguntou, Thiago, isso não é soma vetorial? Não, não é. Não é. Vamos lá, João. Olha a diferença. Soma vetorial é quando eu pego aqui, ó. Tem a soma vetorial com dois vetores, que é a regra do paralelogramo. Você viu o videozinho. Então, por exemplo, junta bundinha com bundinha. Show. Juntei. O que eu faço agora? Agora, eu vou até aumentar aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, eu tenho aqui e aqui. Não é isso? Agora, vamos lá. Juntei bundinha com bundinha. Repara que é muito parecido, ó. Juntei bundinha com bundinha, juntei bundinha com bundinha. A diferença está agora. Quando é uma soma, igual a esse exemplo que eu vou te dar, você tem que fazer isso aqui, ó. Projeta esse cara para cá, ó. Vem parar aqui. Projeta esse cara para cá, ó. Vem parar aqui. E agora você pega a diagonal. Pimba. Ai, my God. Oh, my God. Não ficou legal essa diagonal. Agora vai ficar. Tá aqui, ó. João, olha o sentido dessa seta e olha o sentido dessa seta. Você reparou que é diferente? Se fosse uma subtração, João, o que eu teria que fazer depois de juntar bundinha com bundinha? Eu teria que fechar o triângulo. Quando for soma, você tem que pegar essa diagonal para fazer a regra do paralelogramo. Pegou a visão? Pegou a diferença entre soma e subtração? Joga aí no chat, João, para mim. Show de bola. Então, o que surge de novidade aqui é essa regra prática. Regra prática. Joga bundinha com bundinha, fecha o triângulo. Joga bundinha com bundinha, fecha o triângulo. Tá legal? Regra prática. Soma de vetores. Soma. Junta bundinha com bundinha, faz a diagonal. Tá legal? Essa que é a diferença dos dois. Isso aqui é para você somar vetores, soma de vetores, soma vetorial. Isso aqui é para você subtrair vetores, subtração de vetores. Essa aqui tá lá no vídeo. Pô, Thiago, não fala fazer a teoria bonitinha, não sei o que, blá, blá, blá. Já fiz. Tá lá no vídeo, tá lá no YouTube. Outro dia me perguntaram o que eu já tinha feito. Todos os meus vídeos estão lá no YouTube. Dá uma olhada lá. Tá? Toda terça e quarta eu passo atividade. Vamos nessa. Beleza. Querem tirar um print disso aqui? Disso aqui? Se bem que vai estar gravado, né? Tá aí. Eu vou terminar o quadro aqui agora e aí vou liberar aqui o print para vocês. Beleza, vamos lá agora falar o seguinte. A gente falou da aceleração média. Aceleração vetorial média. A aceleração vetorial média, ela é interessante a gente poder analisar quando a gente fala de um intervalo. Ah, Thiago, como assim de um intervalo? De um intervalo de tempo. Então, por exemplo, eu tenho um intervalo de tempo de, sei lá, 1 hora. Nesse intervalo de tempo, 1 hora, eu tive várias acelerações. Qual é a minha aceleração média nesse intervalo de tempo de 1 hora? Aí a gente tem que pensar nisso. Mas se eu quiser a minha aceleração em cada momento da minha trajetória, em cada instante da minha trajetória, aí eu não posso pensar mais numa duração. Eu tenho que pensar naquele momento, naquele instante. Isso que é importante para mim agora. Então, o meu tópico 5, que é o tópico que eu vou demorar realmente os 24 minutos que me restam nessa aula. Que é um tópico bem legal. Que é o seguinte, é o tópico da aceleração. Aceleração vetorial. Vetorial. Que eu vou chamar de A.
pode ser aceleração instantânea, pode ser aceleração total. Eu prefiro aceleração vetorial, acredito que na apostila também está escrito aceleração vetorial, eu vou ficar com ela. Tá bom? E aí, como é que vai ser isso? Essa aceleração vetorial, ela vai se dividir em duas, gente, em duas. Existe assim, ó, 5.1, que vai ser a chamada aceleração tangencial. Aceleração tangencial. Que eu vou chamar de AT. E ela vai ter um papel importante. Qual é o papel dessa aceleração? Ela vai indica a mudança, variação, enfim, mudança no módulo, mas no módulo de quem? No módulo da velocidade. Tá legal? Gente, sempre que você tem aceleração, é porque a velocidade está mudando de alguma maneira. Quando a velocidade muda o seu módulo, como assim mudar módulo? Era 5, passou a ser 10. Era 5, passou a ser 15. Eu estou mudando a minha intensidade. Se você muda a intensidade, você está mudando o módulo. Tem que ter, obrigatoriamente tem que ter aceleração tangencial. E se é um vetor, tem que ter quantas características? Tem que ter 3 características. Quais são as 3 características que a gente vai escrever aqui agora? Ó, você tem que ter módulo, você tem que ter direção e você tem que ter sentido. Módulo, direção e sentido. Bem, vamos lá. Como é que a gente calcula a aceleração tangencial? Essa é fácil, porque essa você já conhece desde lá da 4ª, 5ª semana de aula. A aceleração tangencial, ela é calculada como exatamente como a aceleração do move. Como é que é a aceleração do move? É o ΔV sobre o ΔT. Thiago, e aqui é com setinha ou com sem setinha? É sem setinha. É a aceleração que você já conhecia. Pega o valor e diminui do outro valor. 15 menos 5, tá? Tudo bonitinho mesmo. Exatamente como você viu lá no módulo 2 ou 3, se eu não me engano. Tá? ΔV bonitinho. Aceleração lá do move que você já conhecia. ΔV sobre ΔT. É assim que você calcula o valor da aceleração tangencial. Tá legal? A gente, Thiago, poderia falar que aquela aceleração que a gente viu lá era aceleração tangencial? Poderia. A gente só não chamava aquilo de tangencial, a gente chamava aquilo simplesmente de aceleração, tá? Direção é a direção tangencial. O que é tangencial, gente? Tangencial é que tangencia, né? Que toca no único ponto ali da trajetória. Sentido vai depender. Sentido vai depender de quê? Vou colocar um desenho aqui. Estou olhando ali para o meu retorno para ver se eu pego aqui bonitinho. Acho que eu pego tudo. Deixa eu ver aqui. Pego bem. Então, olha só. Imagina que você tem um cara que está aqui, ó, na curva. E ele entrou aqui na curva com uma velocidade de 5 metros por segundo. Foi fazendo a curva. Só que ele foi fazendo a curva acelerando. E saiu daqui da curva com uma velocidade de 15 metros por segundo. Tudo bem? O módulo mudou, gente? O módulo, a intensidade, o valor da velocidade mudou? Claro que mudou, pô.
era 5, passou a ser 15. O cara se tornou mais rápido. Se o cara se tornou mais rápido, o que você acha? A aceleração está ajudando ou está atrapalhando? Está ajudando ou está atrapalhando a ter velocidade? Cara, se é um movimento acelerado, é porque a aceleração ajuda. E se a aceleração ajuda, é porque ela está a favor. Então, quando a gente fala sentido, vai depender. Ah, Thiago, vai depender de quê? Vai depender se o movimento é acelerado ou se o movimento é retardado. Então, nesse caso aqui, você tem um movimento acelerado. Então, se você tiver o movimento acelerado, mesmo sentido da velocidade. Se você tiver um movimento retardado, ou seja, aquele movimento em que a rapidez diminui, o sentido da aceleração tangencial é oposto. Sentido, vou botar sentido oposto. Vou botar assim, sentido oposto da véu. Ah, véu é a velocidade. Pô, Thiago, não entendi não. Ih, confuso isso. Fernanda tá assim, confuso. Thiago, muito confuso, Thiago. Vem, Fernanda, tamo junto. Ó, tá aqui o corpinho. Nesse caso, a velocidade está para cá. Porque esse corpo está saindo desse ponto e vindo para esse ponto. Só que o que você tem que analisar nesse exemplo que eu dei? Nesse exemplo que eu dei, você tem que a aceleração, vou marcar a aceleração aqui. Primeiro, tangencial à trajetória. Se é tangencial, eu vou ter que desenhar aqui, ó, reta tangente. Você já sabe o que é reta tangente. É reta que toca em um único ponto. Aí o que você vai ter que analisar aqui, nessa reta tangente? Nessa reta tangente. Tá aqui a reta tangente. O movimento é acelerado ou é retardado? É acelerado. Eu vou voltar para cá. Você não estava vendo. O movimento é acelerado ou retardado? É acelerado. Porque a velocidade aumenta o seu valor. Era 5, passou a ser 15. Então a aceleração tem que estar no mesmo sentido da velocidade. Então, se, por exemplo, eu marcar a aceleração aqui, a aceleração é assim, ó, no mesmo sentido. Se eu marcar a aceleração é aqui, ó, no mesmo sentido da velocidade. No mesmo sentido da velocidade. Se ele tivesse diminuindo a sua velocidade, se ele estivesse retardando a aceleração a todo momento, estaria no sentido oposto da velocidade. Estaria assim, ó, oposto. Tipo, freando, tipo, roubando velocidade. Essa que é a ideia de mesmo sentido e sentido oposto da da velocidade. Então, aqui eu posso marcar a minha aceleração tangencial. Tranquilo? $52 alunos, maneiro. Se metade estiver dormindo, eu ainda estou no lucro. Fala, Júlia. Que isso, Emerson? Respondeu, garoto. Que coisa linda. Muito bom, garoto. Muito bom. É, muito bom. Que isso, garoto. Pô, fiquei orgulhoso agora. Vou falar assim, vou acabar aqui. Eu tô em casa, né? Esse negócio de home office, né? Eu saio daqui enquanto minha esposa ali embaixo, meu filho fica chorando, gritando. Minha filha tá ótima, não grita, não chora, só fica olhando. Muito bom. Eu já saio, já vou sair daqui, já encontro minha esposa, é bem legal. Aí eu já vou falar para ela, amor, Emerson estava assistindo a minha aula hoje. Caraca, é muito legal. Fala aí, ô Júlia, você tinha falado alguma coisa no chat e eu perdi aqui? Qual a última parte especificamente, Júlia? Especifica aí.
A parte de estar no mesmo sentido, no sentido oposto. Do sentido. Do sentido. Bem, então vamos fazer o seguinte, olha só. Aqui a velocidade vale 5. Aqui a velocidade vale 15. Tudo que é velocidade é o que está em azul. Tudo que tiver em vermelho é a aceleração tangencial. O que aconteceu com a velocidade? Era 5, passou a ser 15. Joga aí no chat. A velocidade aumentou ou diminuiu? Era 5, passou a ser 15. Joga. Aumentou. Excelente, Vini. Excelente, Júlia. Aumentou. Se essa velocidade aumenta, é porque você tem um movimento acelerado. Toda vez que o movimento for acelerado, o sentido da aceleração é o mesmo da velocidade. Ou seja, se a velocidade está assim, a aceleração também vai estar. Se a velocidade está assim, a aceleração também vai estar. Se a velocidade estiver assim, a aceleração também vai estar. Então, esse é o movimento acelerado. Pegou a visão, Júlia? Se o movimento for acelerado, a aceleração está no mesmo sentido. Agora, imagina se o movimento for retardado. Retardado é quando a velocidade vai diminuindo. Por exemplo, a 15 passou a ser 5, ao contrário. Se é ao contrário, é porque a aceleração vai começar a estar no sentido oposto. Então, por exemplo, a velocidade é para cá, a aceleração seria assim. A velocidade está para cá, a aceleração seria assim. Então, se o movimento é retardado, o sentido da aceleração tangencial é o oposto da velocidade. É isso que eu estou falando. Sacou? Beleza. Agora sim, tira o print aí. Deixa eu sair um pouquinho da tela. Tira o print aí, que eu vou apagar lá. Foi? Então vou apagar aqui. Porque eu falei que essa aceleração total aí, que é a aceleração vetorial, ela é dividida em duas. A gente acabou de ver a aceleração tangencial. Existe a chamada aceleração centrípeta. ACP. Ó, ACP. Aceleração centrípeta. Sempre que tiver aceleração, vai indicar a mudança da velocidade. Vai indicar que essa velocidade está mudando de alguma forma. A tangencial indica a mudança no módulo, ou seja, a mudança no valor, que essa velocidade está se tornando mais rápida ou mais lenta. Enfim, a aceleração tangencial indica isso. A centrípeta vai indicar uma outra coisa. Eu vou escrever assim, ó. Indica a mudança na direção da velocidade. Pô, Thiago, como assim a mudança na direção? Cara, se a velocidade muda de direção, é porque o corpo faz curva. O corpo faz curva. Sempre que tem curva, é porque tem aceleração centrípeta. Tá aqui, ó, o corpinho nesse ponto, e depois o corpinho vem para esse ponto. Você consegue observar que esse corpo está fazendo uma curva? É claro, é nítido que esse corpo está fazendo uma curva aqui? É nítido? Pô,
Tranquilo, né? Esse corpo está fazendo uma curva. Só que, gente, aqui, se eu for pegar a velocidade tem essa direção e esse sentido. Quando você pega e faz isso, ó, a velocidade já está aqui, ó. Vê se você consegue enxergar que essa velocidade aqui do início, por exemplo, sei lá, V, 0, é diferente, tem a direção diferente dessa velocidade final V. Tá vendo? Ó, direção da inicial, direção da inicial. Direção da final. Vou desenhar a reta em vermelho. Direção da inicial, direção da final. Você consegue enxergar que essas duas retas que eu tracejei em vermelho têm direções diferentes? Ó, primeira direção, ó, segunda direção. Dá para enxergar? Dá para enxergar? Tranquilo? Se tem mudança na direção, é porque tem que ter aceleração centrípeta. E se tem aceleração centrípeta, tem que ter 3 características, porque é um vetor. Quais são as 3 características? Tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Módulo, direção e sentido. O módulo é uma fórmula, não tem como demonstrar, tá? Aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre R. Aonde? Vamos lá, vou moldurar aqui. O que é cada coisa, né? O que é esse R? Esse R aqui é o raio da trajetória. Então, por exemplo, se a gente particularizar isso aqui para uma trajetória circular, para parte de uma circunferência, eu vou ter, por exemplo, que isso aqui é o centro e que isso aqui é o raio. Tá? Então, por exemplo, eu vou colocar o corpinho aqui. Então, o corpo está descrevendo essa curva tem um determinado raio. Tá legal? Então, aqui você tem V ao quadrado sobre R. Onde? O que é esse V? Esse V é a velocidade que o corpo tem no momento que você quer descobrir. Lembra que quando eu falei que a aceleração vetorial é a aceleração que enxerga o momento, o instante? Então, essa aceleração aqui, essa velocidade aqui, está vendo naquele momento. Por exemplo, se a velocidade nesse ponto estiver valendo 10 metros por segundo e você quiser a aceleração centrípeta nesse ponto, esse V vai valer 10. Por exemplo, se aqui a velocidade estiver valendo 5 metros por segundo e você quiser a aceleração centrípeta nesse ponto, essa velocidade vai valer 5. Se aqui a velocidade está valendo 15 metros por segundo e você quiser aceleração centrípeta nesse ponto, essa velocidade vai valer 15. E assim sucessivamente. Então, então ele tem que me dizer aonde ele quer a aceleração centrípeta. Claro que tem que te dizer. Claro. Vai ter que te dizer. Tá? Direção. A direção é a direção radial. Sempre que eu falo radial, as pessoas estranham, mas não é tão difícil, não. Direção radial é a direção do raio. E sentido? Sentido é fácil. Para o centro. Gente, a centrípeta sempre aponta para o centro. Centripetal, olha a palavra. Centripetar. Centripetar vem de centro. Entendeu? Então a centrípeta sempre aponta para o centro. Então eu vou escrever assim, ó. Aqui, vou marcar aqui, tá? A centrípeta. Primeiro, direção do raio. Tem que estar em cima dessa reta que eu desenhei em verde. Direção do raio. Tem que estar em cima dessa reta que está em verde. Sentido, para o centro. Opa, se é para o centro, então vou desenhar ela aqui, ó. Para o centro. Se eu quiser calcular o valor dessa aceleração centrípeta, você vai pegar essa velocidade, elevar ao quadrado e dividir pelo raio. Por exemplo, se for nesse ponto, cadê o raio? Cadê o raio aqui?
O raio seria essa distância aqui. Ai, meu Deus. Difícil desenhar essa figura aqui. Tá aqui mais ou menos. Aumentei aqui o meu centro. Então tá aqui o raio. Tá aqui a aceleração centrípeta. Se eu quisesse calcular o valor dessa aceleração centrípeta, seria essa velocidade, por exemplo, 5 ao quadrado sobre o raio. E se fosse aqui, a aceleração centrípeta em cima do raio, apontando para o centro. E se eu quisesse calcular o valor dessa aceleração centrípeta, seria V ao quadrado sobre o raio, 15 ao quadrado sobre o raio. Tudo bem? Beleza? Tenho 3 minutos? Então, vamos finalizar. Porque, gente, a aceleração vetorial, que a gente divide ela em duas, ela é, na verdade, uma soma vetorial dessas duas. Ó, a definição da aceleração vetorial, que a gente dividiu em 5.1 e 5.2, em tangencial e centrípeta, a definição é a aceleração vetorial, ela é a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Essa é a definição. Essa é a definição dela. É um somatório vetorial. Olha agora, João. Agora vai surgir aí, João, um somatório vetorial. Olha agora. Vamos pegar... deixa eu ver um exemplo que não vai ficar tão tenso para a gente poder desenhar. Não vai ter exemplo. Vamos pegar aqui assim, ó, que o corpo saiu desse ponto com uma velocidade v0 aqui e descreveu uma circunferência. E eu vou pegar aqui agora 1/4 da circunferência. Então, a ideia, gente, é que o cara vai sair daqui agora com uma velocidade de v. Então, presta atenção. A velocidade inicial aqui vale, por exemplo, 5 velocidade. E a velocidade final aqui vale, por exemplo, 15. Eu quero marcar a aceleração vetorial nesse ponto. Sendo, então, que aqui está o centro. Vamos lá? Presta atenção agora. Presta atenção agora. Ih, já está 10 horas, mas vou estourar um pouquinho aqui, rapidinho. Presta atenção agora. Vou marcar primeiro a aceleração tangencial. Júlia, tá vendo que 5 e aqui 15, então a minha velocidade está aumentando? Se a minha velocidade aumenta, é porque é um movimento acelerado. Logo, a minha aceleração tangencial está a favor da velocidade. Então, aqui está o desenho da aceleração tangencial. Agora, eu tenho que desenhar a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro. Então, está aqui a aceleração centrípeta apontando para o centro. Então, tangencial e centrípeta. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar e vou analisar aqui agora separadamente. Para baixo, a aceleração tangencial. Para cá, a aceleração centrípeta. E agora, eu tenho que fazer a soma desses dois vetores. Se a soma desses dois vetores é a regra do paralelogramo. João age. Olha só, soma agora vetorial, ó.
Junta bundinha com bundinha, já tá juntado. Você vai pegar esse cara, ó, joga ele para cá. Vai pegar esse cara aqui de cima agora, ó. Joga ele para cá. E você vai pegar quem agora? A diagonal. Aqui é a aceleração vetorial. Tá vendo essa aceleração aqui, gente? Essa que é a A, que não é nem a tangencial nem a centrípeta, é a A, é esse cara que está na diagonal. É a soma vetorial da centrípeta com a tangencial. Então você vai ter que marcar a tangencial, vai ter que marcar a centrípeta para depois marcar essa vetorial. E você vai marcar essa vetorial, essa total, fazendo a soma pela regra do paralelogramo. Lembrando sempre que esse ângulozinho aqui é entre tangencial e centrípeta 90 graus. Se você quiser, aí eu vou além agora, vou aprofundar, pega só quem quer aprofundar. Quem não quiser não precisa pegar não. Se eu quiser calcular o tamanho disso, isso é uma hipotenusa. Você teria o triângulo assim, ó. A aceleração centrípeta aqui e a aceleração tangencial aqui, aonde isso é 90 graus. Logo, A ao quadrado igual a tangencial ao quadrado mais a centrípeta ao quadrado. Gente, esse último ponto que eu fiz aqui, da gente calcular o tamanho, o módulo da aceleração vetorial, é muito mais difícil, é muito mais aprofundado. Na verdade, até esse ponto aqui já é mais aprofundado. Mas o tópico 5.1 e 5.2 não. Então, tem vários exercícios que realmente separam, pedem só a tangencial, pedem só a centrípeta. Se pedirem a aceleração vetorial total, geralmente pedem somente o desenho, somente para a gente poder representar aqui. Tá legal? Então, qualquer dúvida, chama no chat aí. Eu vou parar a gravação? Não, vou parar a gravação não. Joga o nome de vocês aí no chat para fazer a lista de chamada. Quem não jogou ainda, né? Quem não tiver dúvida e já jogou o nome no chat, um beijo. Pode ir para a próxima aula lá, tá? Bom ver vocês, falar com vocês de novo. Valeu, Giovana. Valeu, Felipe. Todo mundo foi? Tchau, tchau, Júlia. Valeu.